grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. O que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Saudamos a todos com a paz de Jesus. É muito bom ter vocês aqui. É muito bom estar aqui. Nós vamos estar pregando também na quarta-feira. E na sexta-feira vamos ter aqui o culto em ação de graças, da nossa irmã Edilene Almeida. E no sábado vamos estar pregando aqui também. E no domingo, dia 28, também. Então vai ser uma série aí, tá certo? Não percam. Vocês vieram para ouvir a palavra de Deus, e Deus tem um plano, tem uma mensagem para você, pai, para você, mãe, para vocês, filhos. Nós queremos passar para vocês aquilo que Deus tem nos dado para transmitir. O amor ou o ódio? O que você prefere? Você pode escolher o amor ou o ódio dos seus filhos. É uma escolha de cada pai, cada mãe. Há filhos que amam seus pais. E há filhos que odeiam seus pais. E a culpa não é do filho. O amor ou o ódio dos filhos depende de quem? Dos pais. Nós escolhemos se queremos o amor, se queremos o ódio. Muito pai bonzinho, hoje, muito pai bonzinho, que dá tudo o que o filho pede, que não tem restrição nenhuma, que não coloca limite nenhum para o filho, pai bonzinho, vai ser odiado pelo filho quando ele crescer. Porque estes filhos vão jogar a culpa nos pais por não terem disciplinado, por não terem ensinado, por não terem feito com que eles aprendessem a ouvir não. Então, meus queridos, cedo ou tarde, estes filhos vão reconhecer que a sua bênção ou a sua desgraça, eles devem a quem? Aos pais. Eu talvez já tenha contado para vocês a história daquele bandido que estava para ser morto, pena de morte, só que naquele tempo era guilhotina, não é? Que eles cortavam a cabeça do criminoso. Aqui nos Estados Unidos tem pena de morte, que é a cadeira elétrica, ou câmara de gás. Naquele tempo era guilhotina. Então fizeram um último pedido a ele. Aliás, deram para ele a chance de fazer o último pedido. Como dão até hoje, né? Qual é o seu último pedido? E ele disse que procurem a minha mãe, que está no meio do povo aí, e traga até aqui a minha mãe. E quando eles trouxeram a mãe, uma senhora já idosa, ele disse: toda a minha desgraça eu devo a esta mulher. Porque quando eu, menino, roubava as coisas e trazia para casa, ela nunca me corrigia. Ela aceitava o produto do roubo. Ela nunca me corrigiu. E eu fui decaindo no crime e me tornei um bandido, um criminoso, e hoje estou aqui. Eu devo a ela a minha desgraça. Este filho tinha ódio da mãe. Agora, queridos, há pais que veem seu filho chegar em casa com um lápis ou uma caneta, ele olha assim: mas eu não comprei esta caneta para você. Como é que você tem essa caneta? Eu achei. Você achou? Então você vai devolver no lugar onde você achou. Vocês perceberam que no Brasil, quando você deixa uma coisa, some?
deixa uma bolsa, some. Até a Bíblia dentro da igreja você deixa, some. Não é incrível? Até o pastor pede a pasta dele com a Bíblia, tudo dentro da igreja. Estou falando, isso já aconteceu comigo, com muitos pastores, né? Queridos, já perceberam que aqui, na maioria dos lugares americanizados, você deixa uma bolsa e volta 2, 3 horas, no dia seguinte está lá? Está lá. Você deixa a bicicleta, está lá. A gente viaja, esquece a porta aberta, volta, ninguém entrou, ninguém pegou nada. Queridos, nós temos que ensinar a restrição aos nossos filhos. Quando o filho chega em casa com alguma coisa que não é dele, nós temos que fazer, devolver. Restrição. Ensinar a obediência, ensinar a honestidade, desde pequeno. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, creio que é o capítulo 22 de Provérbios, verso 6, abra sua Bíblia. Capítulo 22 de Provérbios e o verso 6. Vejam o que a palavra de Deus diz. Provérbios 22 e o verso 6. Instrui ao menino, ensine ao menino o caminho em que ele deve andar, e até depois de velho, não se desviará dele. Meus pais me ensinaram, desde criança, trabalhar. Eu não fui ensinado a brincar. Toda criança tem direito de brincar. Mas eu nem brincar, brincava. Éramos tão pobres que não tínhamos dinheiro nem para comprar um carrinho de puxar. Não é? Mas meus pais me ensinaram a trabalhar. E quando eu desobedecia, eu era corrigido, eu apanhava. Meu pai me batia, minha mãe me batia. E eu não sou nada revoltado contra os meus pais, porque eles me ensinavam a ser honesto, trabalhador, ir para a igreja. Meus pais iam para a igreja e me levavam. Meu pai não perguntava assim, você quer ir à igreja hoje? Isso não existia, irmãos. Ah, você não quer ir hoje? Tudo bem, você fica aí. Não existia isso. Estamos indo para a igreja. Estamos indo. Enquanto os nossos filhos estão sob o nosso teto, comendo do nosso arroz e do feijão, eles devem submissão aos pais, e os pais respondem por eles diante de Deus. Depois que os filhos crescem e saem de casa, e aí eles trabalham, se mantêm, aí eles têm a vida independente deles, eles ainda devem respeito e obediência aos pais, mas os pais já não são responsáveis por aquilo que eles fazem, porque já não estão mais debaixo do teto deles. Mas os pais ensinaram. Até os 3 anos de idade, nós temos que ensinar as nossas crianças a ouvir não. Até que idade? 3 anos de idade. Ih, pastor, o meu já tem 5 e não aprendeu ainda. Tem mais 2 anos de esperança ainda. Porque quem não conseguiu ensinar o filho a ouvir não, porque a maioria das crianças hoje no mundo moderno não sabem ouvir não. E a maioria dos pais hoje no mundo moderno não sabem dizer não. E daqueles que se aventuram a falar um não, a maioria não sabem sustentar o não. Que é pior do que... Melhor seria não ter dito nada do que falar um não e depois não sustentar o não. Porque a criança é insistente, a criança tem energia e repete, pede, e aí então você diz, tá bom, então só mais um pouco. Mas você já tinha dito não. Que desgraça, irmãos. Nós acabamos com os limites na mente da criança, porque ela sabe que se ela insistir, ela pode conseguir.
Está na hora de ir para a cama. Ei, faz aquele berreiro. Ah, tá bom, então só mais meia hora. Então não falasse que estava na hora de ir para a cama. Nós temos que aprender a dizer não e a sustentar o não. Porque uma criança só será feliz se ela crescer sabendo que existem restrições, existem limites, porque ela vai ser infeliz na vida e vai ser um aluno na escola insuportável, porque os professores não vão conseguir trabalhar com um aluno que não sabe ouvir não, fica revoltado com o não, não assimila o não. Instrui o menino e a menina no caminho que devem andar, que até depois de velho não se desviarão dele. Mesmo filhos que são criados na obediência ao Senhor, estudando a palavra de Deus, eles podem até se afastar dos caminhos do Senhor quando chega a adolescência, juventude, mas há esperança, porque a semente foi plantada e eles retornarão. Eles retornarão, irmãos. Porque eles vão se casar, eles vão ter filhos, eles vão querer dar para os filhos o que eles receberam dos pais. Eu me lembro muito bem uma vez quando a Evelyn, nossa filha, estava reclamando e a Leila disse, eu quero só ver, você está reclamando, eu quero só ver quando você se casar e tiver os seus filhos, como é que você vai educar os seus filhos? E ela parou, pensou e disse, eu vou fazer do mesmo jeito, vou educar do jeito que vocês estão me educando. Ah, então, queridos, os filhos podem até não gostar na hora, mas depois eles vão agradecer pelos pais que eles tiveram, porque ensinaram obediência, respeito, honestidade, lealdade, fidelidade, pureza. São coisas que a escola não ensina, mas nós como pais temos que ensinar. Meus pais, nem que quisessem ensinar português, geografia, matemática, não podiam ensinar para mim, porque eles não sabiam, eles eram semi-analfabetos. Mas esta não é a função dos pais mesmo. Mas a função dos pais é ensinar o quê? Ser trabalhador, ser honesto, ser puro, ser leal, ser respeitador, ser obediente. Essas coisas a escola não ensina. São coisas que nós pais temos que ensinar. Instrui o menino no caminho que deve andar. E até depois de velho não se desviará dele. Mas como é que nós podemos instruir nossos filhos se nós não vivemos com eles? Nasce o baby, e a mãe fica lá de resguardo 1 mês, 40 dias, né? Quando fica, não é? E então, depois de alguns meses, já leva então para uma babá, um daycare. E agora vai trabalhar. E só vê o filho à noite. Dói no coração quando você passa na frente dos daycares. A Leila e eu caminhamos ali no lago, um grande lago que tem em Wakefield, que dá 1 hora para dar a volta no lago, então nós caminhamos ali. E passamos quase todo dia em frente a um daycare. E quando a gente passa ali, 5 horas da tarde, quando a gente caminha à tarde, estão os pais chegando ali para pegar as criancinhas. Criancinhas de 2 aninhos, ou mais novos até. Fico pensando o dia todo essas crianças sem os pais. Quando Jesus voltar e perguntar, onde estão os filhos que eu te dei? O que nós podemos responder se quem cuidou dos nossos filhos foram babás, daycare? Eles não têm responsabilidade diante de Deus, por melhor trabalho que façam, certo? Por melhor trabalho que eles façam, mas eles não têm nenhuma responsabilidade diante de quem? De Deus, porque esse é o trabalho nosso. Então, queridos, antes de termos filhos, nós temos que decidir se temos condições de ter filhos. O marido e a esposa precisam conversar, planejar. Será que há condição de eu ficar trabalhando e você parar de trabalhar, pelo menos até os nossos filhos terem aí seus 3 anos, 4 anos? Você ficar só com eles? Porque depois que as crianças começam a ir para a escola, aí a mãe já pode trabalhar o quê? Meio expediente, trabalhar, porque quando as crianças voltam da escola, ela também já esteja em casa. Quando voltam da escola, ela também já tem que estar em casa. A casa não pode ficar vazia. E se o casal chegar à conclusão de que não dá para o marido trabalhar e a esposa ficar com os filhos, então decidam não ter
filhos, porque vocês não vão poder educar filho. Não vão poder dar a educação que Jesus quer que seja dada às crianças. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para quem? Para tio, para tia, para avô, para avó, para... Não, irmãos. Nós como pais. Quando o marido e a esposa decidem agir desta forma, nós vamos ganhar certamente menos dinheiro. Certamente vamos ganhar menos dinheiro. Mas vamos ter famílias mais felizes. A minha esposa nunca trabalhou fora. Pela graça de Deus, eu tenho hoje o meu filho fiel a Deus, está aqui, não é? As netinhas estão aí, a nora, a nossa filha também é fiel a Deus, está firme. Não se criaram revoltados, embora ele tenha apanhado mais do que merecia, não é? Muitas vezes eu surrei ele quando criança, não precisava ter surrado. O primeiro filho sofre mais, irmãos. O primeiro filho sofre mais. Mas mesmo assim ele não ficou revoltado. Queridos, dinheiro nós não temos, poupança nós não temos, casas nós não temos, mas nós temos os filhos salvos em Jesus. Não deu para guardar dinheiro. Logicamente, se eu trabalhando e a minha esposa trabalhando, daria para guardar um bom dinheiro. Mas os nossos filhos ficariam na mão de outras pessoas. Pensem nisso. Não é, Bruno? Vocês estão começando. Pensem nisso. Coloquem isso como prioridade diante do Senhor, na lista de prioridades. Eu li a história também de um outro jovem. Ele era um soldado de Napoleão Bonaparte, e eles estavam na guerra, e descobriram este jovem tentando... Ele fabricou uma jangada, sabe o que é a jangada? Que faz de madeira, amarra um pedaço de pau no outro, amarra as madeiras assim, e joga na água, e sobe ali, não é barco não, e não é bote, é jangada mesmo. Fica ali um negócio bem precário. E ele estava entrando no Canal da Mancha, para atravessar o Canal da Mancha em cima daquilo. Quando alguém ouviu, e ele era o soldado, estava no exército ali de Napoleão Bonaparte, e levaram até Napoleão. E Napoleão perguntou para ele, então quer dizer que você estava tentando fugir? Ele falou, não estava tentando fugir. Mas você ia atravessar o Canal da Mancha em cima daquela jangada? Sim, eu iria, e se o senhor permitir, eu vou. Então Napoleão disse, você deve ter uma linda noiva esperando você do outro lado, né? Para fazer essa loucura. Ele disse, não. Minha mãe está muito velhinha, está para morrer. Eu queria vê-la pela última vez. A história mudou totalmente, irmãos. Napoleão Bonaparte disse, então, meu jovem, então você irá ver a sua mãe. Mas não vai numa jangada. Eu vou providenciar um barco que leve você, para você ver a sua mãe. Merece. Queridos, por que um filho está disposto a morrer para conseguir ver a sua mãe mais uma vez? E por que o outro filho queria matar até a mãe se pudesse? Amor e ódio. Por quê? A minha mãe sempre foi dura, irmão. Minha mãe está com 84 anos, quebrou 2 costelas, coitadinha, está lá sofrendo dores. Ela foi dura. Ela batia mesmo. Mas, queridos, eu a amo. Eu vejo nela uma heroína de Deus, que me ajudou. Ela deu para mim aquilo que ela aprendeu. Ela foi criada da forma como foi criada, e ela não passou carinho para mim, mas me ensinou trabalho, obediência, honestidade. Como ela criou sem mãe, ela perdeu a mãe quando novinha, também ela criou sem carinho. Ela foi criada sem carinho. Meu pai foi criado sem carinho. Então, eles não podiam passar para mim muito carinho, porque eles não sabiam o que era isso. Cada um dá o que tem, não é? Mas eles eram trabalhadores, cristãos, sinceros, honestos.
nós temos que dar para os nossos filhos essas qualidades de caráter. São qualidades de caráter que a gente passa para os nossos filhos. E eles estão acompanhando a maneira que nós vivemos. Eles estão acompanhando aquilo que a gente fala ao telefone. E eles ouvem quando você diz, não, hoje não vai dar, não, eu estou meio doente. E a criança sabe que você não está doente. Eles estão espertos, com a antena ligada. E vem, hoje eu não amanheci bem, não posso ir trabalhar. Não é? E a criança ali brincando, mas pegou tudo, né? Está meio doente, não pode ir trabalhar. Essa criança também vai dizer que não vai para a escola porque está doente. Ela aprende. Nós ensinamos nossos filhos pelo exemplo que nós damos. Instrui a criança no caminho em que ele deve andar, e até depois de velho não vai se desviar dele. Queridos, não há casualidades nesta vida. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Não existe família feliz por acaso. Esse casal é feliz. Feliz, mas não é por acaso. Existe uma razão para que eles sejam felizes. Não há casualidades nesta vida. A colheita será determinada pelo caráter da semente que foi plantada. E a hora de nós plantarmos a semente é quando são pequenininhos. É ali que se vocês pegam uma planta nova, você consegue dobrar, não é? O galho novo, você consegue dobrar. Depois que ele fica forte, você quer dobrar, não consegue dobrar mais. Mas a criança, ela pode ceder mais fácil. Velho não cede. Velho é difícil ceder. Por isso, quando casam dois já mais idosos, é duro, porque os dois são duros de ceder. Nenhum quer ceder. Agora, quando são jovens, um cede para o outro. Eles são moldáveis, está certo? São moldáveis. Quando o barro está molinho, você dá a forma que você quer. Mas deixa secar o barro para ver. Quando a gente vai ficando aí com seus 30, 40, 50 anos, 60 anos, fica difícil fazer mudanças. Mas na juventude e na infância, a gente faz mudança rápida. Por isso nós temos que ensinar os nossos filhos, se estão indo na direção errada, corrige, e eles vão para a direção certa com a maior facilidade. Ele vai e volta, não tem problema. O velho já é mais difícil. Existia um homem, pastor, que ele tinha 2 filhos. E os 2 filhos começaram a dar problemas. E pior que quando o filho de pastor dá um mau exemplo, influencia a juventude toda da igreja. Porque eles ficam olhando, o filho do pastor fez isso, eu vou fazer também. Eles começaram a dar problemas para o pai. E o pai dizia, não, isso vai passar. É questão da idade. Quando eles crescerem, eles vão ficar melhor. Vocês conhecem pais que acham que quando a criança briga, quando a criança faz coisa errada, eles dizem assim, mas essa é a idade, vai passar. Será que as coisas erradas passam com a idade? Você acredita nisso? Coisas erradas passam com a idade, sem serem corrigidas? O tempo resolve os pecados? O tempo resolve os defeitos? Ou aumenta os defeitos com o tempo? Então, quando nós vemos nossos filhos fazendo coisas erradas, muita birra, batendo o pé, se jogando no chão, a tentação é falar, não, isso passa. Não, irmãos, o que passa é cólica. Entende? Até quantos meses? 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. Até os 3 meses tem cólica mesmo. Olha, pode dar chazinho, pode fazer o que for, mas porque está se formando ainda o intestino. Ainda está em formação. Mas, queridos, erros, desobediência, você falar, faça isso, e a criança fala, não faço. Não pegue isso. E a criança pega. E alguém te consola dizendo, não se preocupe, com o tempo passa.
Não, irmãos, vai ficar pior. Vai ficar pior. E se nós não corrigirmos, nós vamos apanhar dos filhos quando crescer. É isso que vai acontecer. Acaba apanhando dos filhos. Os pais estão cada vez aprendendo a obedecer mais os filhos. Um brasileiro que esteve na Austrália, ele disse, olha, eu gostei da Austrália porque o clima é parecido com o do Brasil, só que no Brasil não tem canguru, não é? Lá tem. Mas a coisa que eu mais gostei da Austrália é como os pais obedecem os filhos. Mas eu acho que não é só uma questão da Austrália. Aqui nos Estados Unidos também, a criança tem tantos direitos e os pais não têm nenhum direito. O pai tem o direito de ficar calado e de ir para a cadeia se disciplinar a criança. Agora, no Brasil também, se pegar uma varinha e dar uma varadinha, pronto, vai para a cadeia. Está difícil, irmãos. Mas nós temos que aprender a disciplinar. Não precisa ser sempre com a vara, né, irmãos? Você pode disciplinar de muitas formas. Mas, queridos, nós não estamos aqui para obedecer os nossos filhos, e sim educá-los no caminho do Senhor. Criar filhos e filhas para Jesus. Qual é o seu sonho? Que o seu filho seja médico, engenheiro, advogado, enfermeiro. Qual é o seu sonho? Que tal nós sonharmos que os nossos filhos sejam filhos de Deus, salvos no reino de Deus? Se ele vai se salvar sendo engenheiro ou médico, isso não é o problema. A profissão não é o problema. O ponto principal é que se ele é um filho de Deus, se estamos criando filhos para Jesus, filhos para o Senhor, uma semente santa, criar uma semente santa que possa ser chamado de santos do Altíssimo. Porque Jesus, quando voltar, vai pedir contas dos nossos filhos. E eu não vou poder dizer, Senhor, eu não tive tempo, saía muito cedo, voltava muito tarde, deixei com um parente, deixei no daycare. O lugar onde seu filho está mais protegido é com você, papai, você, mamãe. Com ninguém mais. Ninguém vai dar o mesmo carinho de um pai e de uma mãe. Este pastor dizia, o tempo vai resolver o problema. Agora eu quero que vocês leiam o que vai acontecer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e o verso 22. Aqui diz aqui. 1 Samuel 2, 22. Era, porém, Eli já muito velho. Já é um problema ser velho e ter que educar filho. Porque na velhice o quê? A gente já não tem muita energia. Por isso que Deus dá filho na idade jovem. Porque precisa ter muita energia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Mas Eli já estava velho. E os filhos não aprenderam a obedecer quando Eli era novo, e os filhos eram novos, e Eli era novo, e não aprendeu. Não aprenderam a obedecer. Agora, com Eli velho, o que ia acontecer? Não ia obedecer mesmo. Vejam o que diz aí. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres. Como é que é? Como é que vamos pôr isso na Bíblia, né? Se a gente estivesse escrevendo a Bíblia, a gente tirava essa parte. Os filhos do pastor se deitando com as mulheres. E não iam para motel, não, irmão. Se deitavam com as mulheres na igreja. É o que diz aqui, olha aqui. E de como se deitavam com as mulheres, que em bandos, não eram uma ou duas, não. Era um bando. Era um bacanal. Com os filhos do pastor, sacerdote Eli. Se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam aonde? Na porta da tenda da congregação do templo. Será que não tinha outro lugar, não?
Não tinha outro lugar? Pelo menos hoje, quando a pessoa quer fazer coisa errada, vai para onde? Vai para motel, vai para... não é? Eles estavam fazendo na porta da igreja, da tenda da congregação. E Eli sabia, mas ele ficava desculpando os filhos. Desculpando os filhos. Agora vejam, irmãos, o verso 29. Verso 29. Isso é Deus que está falando. Por que dais coices contra... Deus falando para Eli, para o pastor. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honras aos teus filhos mais do que a mim? Quando nós honramos mais aos nossos filhos do que a Deus, nós não corrigimos nossos filhos. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, já ficaram para trás. Nós não ensinamos os nossos filhos a decorarem os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é que ensina os filhos a honrarem pai e mãe. Quando os filhos não aprendem e não decoram os 10 mandamentos, eles não vão honrar pai e mãe. Porque o 5º mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro, se nós não ensinamos nossos filhos a assimilar os 10 mandamentos, eles não vão ser obedientes a pai e mãe. Nem a Deus e nem a pai e mãe. Não vão aprender os nãos, porque os 10 mandamentos estão cheios de nãos. Agora vem a psicologia moderna e diz: você não pode usar a palavra não. Eduque o seu filho sem usar a palavra não. Como usar a palavra não fosse errado. Então Deus está errado, porque Deus, quando Deus decidiu falar para você e para mim o que nós deveríamos fazer, o que não deveríamos fazer, Ele usou uma série de nãos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não... Queridos, Deus usou uma série de nãos. Quem é que não gosta de não? Satanás. Satanás tem um ódio dos 10 mandamentos porque está cheio de nãos. E Satanás não aprendeu a assimilar não. Ele é um revoltado. E ele passou isso para a psicologia moderna. E os pais agora estão sendo ensinados a educar sem falar não. Então, quando uma criança ouve um não, ela se assusta, porque ela nunca ouviu não. Nós temos que aprender a assimilar os nãos de Deus, que são para a nossa felicidade. Não fumar, não beber, não adulterar, não roubar. Irmãos, isso é para a felicidade dos nossos filhos. Não ver pornografia, né? Não comprar videogame aí de lutas. Ah, vai dar de presente para o seu filho um videogame para ele aprender a dar tiro, a lutas marciais, a acabar, não é? A ver sangue correndo no videogame, criando a violência. Depois eles se admiram quando sai um juvenil desse aí com uma arma e começa a matar. Ah, como é que acontece isso? Como é que acontece? Aconteceu dentro dos lares. Ele praticou, e aí foi. E fez de verdade. Então, queridos, nós temos que ensinar os nossos filhos, desde pequenininhos, a obedecer, a não se envolver com as coisas deste mundo que são violência, mortes, crimes. Mas Deus diz: você honra mais os teus filhos do que a mim. Então nós não podemos dar coisas erradas para os nossos filhos. Deus diz o que é bom e o que é mal. Nós damos o que é mal para os nossos filhos porque uma criança sabe o que ela quer? Uma criança sabe o que é bom para ela comer? Uma criança sabe a hora que é ideal para ela dormir? Uma criança sabe escolher amizades? Uma criança sabe escolher programas na televisão? Não, não é?
Os pais têm que decidir pelos filhos o que comer, que amiguinhos ter, casa que vai frequentar, casas onde ele nunca vai dormir. Seu filho nunca pode dormir fora da sua casa, tem que estar com vocês. Não deixem suas crianças dormir na casa dos outros. Mas é na casa do pastor, não deixe. É na casa do tio, não deixe. É na casa do melhor amigo, não deixe. Não deixe, irmãos. Os filhos precisam dormir com os pais. E não deixe ninguém dormir no quarto dos seus filhos também. Porque eu não deixo meu filho dormir na casa dos outros, mas traz os outros para dormir no quarto dele. Vocês pensam que criança é anjinho? Não, irmãos. Criança faz coisa errada. Eu fui criança. Eu sei. Sabe onde é que acontecem os maiores abusos contra as crianças, irmãos? Não é fora de casa, não. É dentro de casa, com pessoas que você nunca imaginava que ia poder acontecer. Dentro de casa. Portanto, irmãos, nós temos que ficar... A Bíblia diz, sede simples como as pombas, mas sede prudentes como as serpentes. Nós pais temos que ser prudentes para não expor os nossos filhos ao pecado. Porque a criança é indefesa. Se nós expomos nossos filhos a pessoas mais idosas, deixamos nosso filho de 5 aninhos brincando com outro de 8, o de 8 tem uma mente diferente e vai explorar o de 6. E o de 6 é indefeso. Uma criança de 4, 5, 6 aninhos, ela ainda não sabe, ela ainda não definiu se ela é homem, se é mulher, né, irmãos? Se é macho, se é fêmea. Ainda não está, a mente ainda está confusa. E qualquer experiência que essa criança tiver nessa idade vai determinar o quê? O caminho dela. O curso dela. E aí nós vamos querer tapar o sol com a peneira, já é tarde. Prudência, prudência. Sabedoria de Deus para criarmos nossos filhos debaixo das nossas asas. Vigiando sem mostrar que está vigiando. Porque se você mostra que está vigiando, eles não vão gostar. Mas você sempre está sabendo onde está. Mesmo dentro da igreja, você sabe onde está. Entende? Nunca perder de vista. Então, queridos, Eli honrou mais aos filhos do que a Deus. E Deus quer que nós honremos mais a Ele do que aos nossos filhos. A pessoa mais importante no lar é Jesus. Ele é o primeiro. É a Ele que nós temos que honrar. Pai, mãe, filhos, todo mundo. Qual é a vontade de Jesus? Jesus gosta ou não gosta disso? Primeiro lugar, Jesus. Segundo lugar, as pessoas mais importantes na casa é o marido e a esposa. Não permita que os filhos ocupem o lugar do pai e da mãe. Tem muitos lares, quando as crianças nascem, elas se tornam o centro das atenções e o marido fica esquecido. Tem marido até com ciúme das crianças, porque a mulher só cuida das crianças agora, esqueceu dele. Abaixo de Jesus, os mais importantes na casa é o pai e a mãe. Os filhos vêm e vão embora, irmãos. A vida vai ser de vocês dois mesmo. Então não faça das crianças o centro do lar. O centro do lar é o pai e a mãe. E as crianças? As crianças estão ali para serem educadas e corrigidas para serem filhos de Deus. Porque são herança do Senhor. E que Deus salve os nossos lares. Faça os cultos da manhã com seus filhos. Façam o culto da noite contando as historinhas da Bíblia com seus filhos. Para que essas crianças saibam quem é Jesus, quem são os heróis da Bíblia e esqueçam os heróis de mentira. De vez em quando a gente entra na igreja, tinha uma igreja que eu entrava, infelizmente era filho de pastor, não é? Um menininho que vinha, né? Como é que é o Homem-Aranha que fazia assim. Ele entrava na igreja e já vinha, falei, olha, companheirinho,
Eu já falei para você que esse Homem-Aranha já apanhou de Jesus. Jesus já acabou com ele. Ele não é herói nada, herói é Jesus. Até o chinelinho dele era do Homem-Aranha. Nós não podemos encher a cabeça dos nossos filhos de heróis de mentira, porque incorpora. Há 10 dias atrás, eu estava numa festa, entrou uma criança, né, vestida de super-homem, né? Eu não falei nada, né? Por enquanto, né? Mas antes de vir embora, de sair da casa, eu fui no ouvido do papai e da mamãe e disse: olha, por favor, não compra, não deixa vestir essas roupas, porque incorpora. Vocês já ouviram essa palavra incorpora? Incorpora. Porque são heróis de Deus? Não. São heróis de Satanás. Pode vir com o nome de Batman, de Super-Homem, de Homem-Aranha. Não importa o nome que vão dar, irmãos. Todos vêm da mesma fonte. Não são de Deus. Nós temos que fazer com que os heróis dos nossos filhos sejam o quê? Jesus, Daniel, o Daniel da Bíblia, o José da Bíblia, o João Batista, o Moisés da Bíblia. Porque eles vão se espelhar nesses heróis de Deus e vão se tornar semelhantes a eles e vão se salvar. Porque incorpora, irmãos. Aquilo que eu contemplo, eu me torno semelhante. Está certo isso? Aquilo que eu contemplo, eu me torno semelhante. Por isso, marido e mulher, depois de tantos anos juntos, começam a ficar parecidos um com o outro. Chega na velhice e pergunta: vocês são irmãos? Porque fica tão parecido um com o outro. Porque se contemplam tanto, é a lei da contemplação. Vamos contemplar os heróis da Bíblia, e o principal deles é Jesus. Amém?